Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da série NBR ISO 7101, Sistema de Gestão da Qualidade nas Organizações de Saúde. Hoje nós vamos falar dessa arquitetura para a excelência e, na verdade, dos principais benefícios advindos com a implementação de um sistema de gestão da qualidade baseado na norma NBR ISO 7101-2025. Essa figura demonstra muito bem o objetivo maior, que é a transformação institucional da beira do leito até o conselho de administração. O que acontece nesse caminho, gigantesco entre tudo o que acontece no piso dos nossos ambulatórios, nos centros cirúrgicos, nas nossas UTIs, chegando até o nosso conselho de administração? E quais os benefícios advindos de todo esse processo de aprendizado e de reestruturação de uma cultura focada na segurança do paciente, na organização centrada no ser humano, no engajamento das pessoas, nos aspectos éticos e na sustentabilidade econômica e operacional da organização de saúde. Então a gente começa aqui falando que a ISO 7101, na verdade, ele não é um custo de conformidade. Ele é um motor que vai transformar uma fragmentação hospitalar num ecossistema de geração de valor. E aqui nós temos diversas camadas e cada camada dessa vai trazer um tipo de benefício diferente. No núcleo, nós temos a segurança e os desfechos clínicos, a segurança do paciente, o engajamento das nossas equipes profissionais, o desfecho clínico, o desfecho baseado na experiência, o desfecho baseado na ciência, os aspectos de coprodução, de letramento em saúde, o respeito ao próximo, isso tudo no núcleo de todo o sistema de gestão. Na segunda camada, a gente vai falar dos aspectos organizacionais, naquilo que move todo esse ecossistema. E a gente vai falar dos processos, da resiliência das equipes, da documentação dos protocolos, da validação dos sistemas, assegurando então o pleno funcionamento de um sistema de gestão. A terceira camada, a gente vai falar da camada estratégica, que está ligada também ao mercado. É a nossa governança, governança clínica, governança operacional, transformando isso numa governança institucional, juntando essas duas governanças num único padrão de governança para a excelência, o trabalho de atendimento dos dados e análise desses dados gerados, e a sustentabilidade, que deixa de ser só uma sustentabilidade ambiental e passa a ser uma sustentabilidade também operacional, lucratividade, rentabilidade, eficiência, eficácia e efetividade. A nossa quarta camada já é a camada financeira, onde a gente vai buscar a máxima eficiência financeira, a redução do desperdício, sempre sem colocar em risco a segurança do paciente, sem colocar em risco as nossas governanças clínicas e o nosso processo de atendimento humanizado ao paciente, seus familiares e acompanhantes. E na última camada a gente vai falar do aspecto regulatório, é o grande escudo. E quando a gente fala do aspecto regulatório, a gente fala do compliance e da segurança jurídica. O compliance com relação a todas as regulamentações complementares de boas práticas de fabricação, boas práticas de distribuição, boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde, e nós vamos falar de uma série de resoluções que impactam na organização de saúde, seja numa central de material de esterilização com a RDC 15, nas UTIs com a RDC 7, nos processos de diagnóstico por endoscopia na RDC 6, nas lavanderias por uma outra RDC 6 de um ano diferente, nas boas práticas de funcionamento na RDC 63, nas boas práticas de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde na RDC 222, nas boas práticas da segurança do paciente, do nosso núcleo de segurança do paciente na RDC 36. É isso que nós chamamos então da nossa couraça de governança clínica e, obviamente, a governança jurídica. A gente vai falar da responsabilidade civil pelo fato do serviço prestado. E nessa primeira grande dimensão, quando a gente fala dessa excelência assistencial, a gente fala da intervenção do cuidado centrado nas pessoas, da intervenção da padronização clínica e da visão da prevenção ativa. Então, nesse nosso timeline, a gente vai ter o quê? Uma coprodução, compaixão e respeito à dignidade. Ou seja, o paciente faz parte do seu tratamento. Ele dá opinião, ele diz o que ele sente, o que está sentindo e como ele gostaria de ser tratado. Isso é um cuidado centrado nas pessoas. Letramento e tratamento adequado.
O que a gente chama de padronização clínica, a gente vai fundo na redução da variabilidade através de protocolos baseados em evidências científicas. Acesso à equidade ao tratamento. Todos que chegarem na nossa organização terão acesso a esse tratamento, independente do seu credo, cor, capacidade financeira ou outras coisas mais. E quando a gente fala da prevenção ativa, a gente fala da redução sistema dos quase incidentes, redução sistêmica dos eventos adversos, dos tratamentos da não conformidade, das reclamações. E aí a gente gera esse gráfico, que é o painel de resultados, né? A gente tem aqui o resultado da saúde através desse controle sistêmico. Por um lado, eu vou aumentando cada vez mais a minha segurança, minha sustentabilidade, os meus resultados, e quanto mais eu melhoro os meus parâmetros de segurança, sustentabilidade e resultados, mais eu diminuo a minha morbidade, a minha mortalidade e os riscos gerados. Então, é o melhor dos mundos quando eu implemento esse sistema de gestão da qualidade para organizações de saúde conforme a ISO 7101. A segunda dimensão fala da maturidade organizacional, da interação entre as áreas. Normalmente essas áreas ficam em silos separados, mas eu tenho a área assistencial se comunicando com a área de TI, a área assistencial se comunicando com a engenharia clínica se comunicando com a área de TI, a área de TI se comunicando com a área de recursos humanos, a área de recursos humanos interagindo com a área assistencial. Essa integração sistêmica cria uma capacidade de resiliência onde eu tenho a instituição preparada, né, para tratar crises sanitárias. Todos se comunicam a tempo real, todos ouvem o parecer das suas áreas afins, dos seus clientes e fornecedores internos. Então eu tenho a otimização através do mapeamento das rotinas, apoio e eliminação de retrabalho. Eu tenho uma maturidade humana, onde a formação de equipes autossuficientes e engajadas e que tem um ótimo processo de comunicação entre equipes de diversos setores. E eu tenho o que a gente chama de governança da informação, prontuários blindados, garantindo rastreabilidade integral de todos os dados que foram gerados ao longo do tratamento. E aqui nós colocamos como exemplo a área assistencial, TI, RH, mas devemos colocar a área de logística, a área de compras, a área de almoxarifado, a área de armazenamento, né, a área de limpeza, sanitização, controle financeiro, contas a pagar, contas a receber. Então nós temos esse ecossistema da nossa organização interagindo e traduzindo isso numa maturidade organizacional elevada. O terceiro aspecto é o que a gente chama de vantagem estratégica. Aqui na figura central a gente tem uma instituição padrão, uma organização de saúde padrão. No momento em que eu evoluo para um sistema de gestão da qualidade, eu crio minha governança corporativa, uma liderança participativa, né, com essa sustentabilidade estruturada. Eu aumento muito essa minha diferenciação competitiva, passo a ter uma marca forte, com reconhecimento global e a sinergia com outras acreditações, seja uma acreditação ONA, uma acreditação Kementum, Joint Commission. Então, a ISO está preparada para se acoplar a qualquer processo de acreditação, buscando a sistematização e a organização, garantindo essa maturidade de todos os processos de acreditação. Então, quando me perguntam, eu abandono um processo de acreditação para implantar ISO? Jamais. Mantenha a ISO integrada ao seu processo de acreditação, seja ele ONA, seja ele Joint Commission, seja ele Kementum ou qualquer outro processo de acreditação. Em contrapartida, as empresas que têm um sistema de gestão da qualidade já veem a sustentabilidade de forma diferente. Elas não veem só a sustentabilidade ambiental. A ISO 7101 traz para a gente a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade operacional também. Existe um ganho competitivo muito grande nesses aspectos de sustentabilidade. A gestão de risco. Implantar um sistema de gestão da qualidade traz uma visão de 360 graus com relação às ameaças operacionais e reputacionais. Então, durante todo o tempo, nós temos equipe monitorando, avaliando e investigando os riscos potenciais. E, obviamente, isso fecha com o que a gente chama de inteligência de dados, indicadores de desempenho inteligentes que vão alimentando todas as nossas tomadas de decisão, principalmente tomadas de decisão nos níveis de gerenciamento, diretoria e alta direção. Então, o uso e a aplicação desses indicadores de desempenho vão trazer para a gente a inteligência de dados necessária que a gente tome decisões confiáveis. E aí nós temos o impacto financeiro,
né? A implementação de um sistema de gestão da qualidade traz a redução dos desperdícios físicos, dos desperdícios de tempo, eliminação de consultas desnecessárias, eliminação de tempos ociosos, otimização de processos. Ela traz mitigação de erros, reduzindo drasticamente falhas geradoras de custos adicionais, glosas dos planos de saúde, falhas em documentação, falhas de retrabalho, maximizando o uso dos nossos insumos, eliminando perdas por prazo de validade, eliminando perda por contaminação, buscando eficiência operacional, gastando sempre menos recursos. E aqui a gente deixa uma deixa, né? Porque dentro de uma metodologia que nós implementamos chamado Kit de Documentação da ISO 7101, hoje a gente utiliza durante a implementação de um sistema de gestão da qualidade modelos pré-estabelecidos que são adequados com base na inteligência artificial à realidade do hospital ou à realidade da clínica. Então, para cada um dos procedimentos, protocolos e processos, nós já temos prompts desenvolvidos por nós e aplicados com inteligência artificial que fazem a adequação do seu processo ao que a norma estabelece, fundindo isso dentro de um procedimento operacional padrão, feito com muita agilidade e aí passível de uma revisão final e quase pronto para a implementação. A gente reduz isso muito com relação ao tempo de implementação de um sistema de gestão da qualidade, usando o nosso Kit Doc ISO 7101 com IA. Então chegamos na nossa última camada, da nossa grande cebola lá do núcleo no paciente, e agora chegamos na nossa última camada, que a gente chama de segurança regulatória. E essa segurança regulatória traz para a gente 4 pontos muito importantes. O primeiro, conformidade normativa. Alinhamento rigoroso com requisitos estatutários e regulatórios nacionais. Foram todas as RDCs que eu dei como exemplo. Boas práticas de funcionamento, segurança do paciente, boas práticas de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, boas práticas de operação de uma unidade de tratamento intensivo, boas práticas para a central de material e esterilização, boas práticas para a lavanderia e todas as nossas regulamentações de boas práticas, normas NBR sobre qualidade ambiental, fluxo de ar, ar-condicionado e normas internacionais. E, inclusive, leis brasileiras que se aplicam à nossa organização de saúde. Blindagem jurídica, documentação padronizada, controles éticos, os nossos contratos, os nossos pedidos, os nossos documentos são blindados juridicamente. Prontidão para auditoria. Então, com isso tudo documentado, a gente tem uma estrutura em estado de auditoria permanente. Isso facilita muito os nossos selos de qualidade, nossas certificações e a manutenção das nossas acreditações. E a prestação de contas, importante no monitoramento dos dados incontestáveis para parceiros governamentais e financeiros. Nós temos que, afinal de contas, prestar conta para os nossos stakeholders, para os nossos acionistas, para os nossos diretores, para os bancos que nos auxiliam com empréstimo, né? E para os órgãos governamentais através do Leão e seus familiares, né? Do imposto de renda e dos resultados da nossa organização. E aqui a gente fala dessa matriz que é o grande efeito sistêmico, né? Quais são os grandes benefícios da implementação de um sistema de gestão da qualidade com relação à visão de erros. Quando eu não tenho essa cultura da qualidade, o erro basicamente gera uma punição individual e reativa. Vamos punir alguém. Quem errou? Quem cometeu esse erro? Por outro lado, quando eu tenho um padrão 7101, essa gestão sistêmica, eu tenho uma prevenção sistêmica, eu tenho aprendizado com meus quase erros, eu tenho uma cultura justa, eu não saio punindo as pessoas, eu saio me perguntando por que esse processo falhou? Aonde nós podemos melhorar esse processo para que as pessoas não falhem mais? Com relação aos processos, eu tenho lá aquele fechamento em silos. O faturamento não conversa com TI, que não conversa com RH, que não conversa com compras, que não conversa com logística. Bom, mas agora eu tenho uma integração multidisciplinar, fluxos contínuos. A engenharia da qualidade precisa do TI, a engenharia clínica precisa da manutenção hospitalar, a manutenção hospitalar precisa do RH, o RH precisa de compras, todos estão se comunicando todo o tempo dentro de um processo de comunicação altamente eficiente. Tomada de decisão. Normalmente a tomada de decisão, quando não tem um sistema de gestão da qualidade, é baseada em urgências e na intuição de alguém. Mas vamos resolver assim. Por outro lado, quando eu tenho um sistema de gestão da qualidade, as decisões são orientadas por dados inteligentes, por indicadores de desempenho, por um histórico do que está acontecendo e de uma análise de risco do que está se passando. E a posição regulatória, né? Normalmente, quando a gente não tem um sistema de gestão da qualidade estruturado, a gente tem uma corrida
exaustiva antes da auditoria. Olha, vai ter uma auditoria semana que vem. Sai todo mundo desesperado, correndo, tentando maquiar ou organizar o que não dá mais tempo para organizar. Se a gente não faz isso no nosso dia a dia, a gente não vai resolver numa semana. Em contrapartida, se eu tenho um sistema de gestão da qualidade, minhas auditorias permanentes, auditorias integrais, auditorias de acompanhamento, auditorias parciais, auditorias de acompanhamento das parciais, um grupo de auditores bem treinados, multidisciplinares, eu tenho então conformidade permanente e um processo transparente. E aí a gente cria esse mapa dos envolvidos, dos stakeholders no processo. E como é que a gente vai alinhar os nossos valores? Se eu tenho que alinhar os meus valores, eu preciso conhecer os envolvidos, os meus stakeholders. Então, quem são os meus pacientes? Quem é essa equipe médica e o meu staff? Quem são os diretores e acionistas? Quem são as entidades reguladoras e a sociedade? O que a sociedade espera de mim? O que a minha diretoria e os acionistas esperam dessa organização? O que a equipe médica e o nosso staff administrativo espera da organização como um todo e o que os nossos pacientes, familiares, acompanhantes esperam da gente. Então a gente coloca basicamente que os nossos pacientes querem da gente um processo assistencial centrado no ser humano, focado na segurança do paciente, com equidade, com transparência, com empatia e com letramento em saúde e com coprodução, ou seja, fazendo com que as pessoas aprendam e entendam do que elas têm e como elas estão sendo tratadas e como elas gostariam de ser tratadas. Por outro lado, o que a nossa equipe médica e o nosso staff precisam para a gente estar estruturando o nosso sistema de gestão da qualidade? Eles precisam de um sistema organizacional consolidado, documentado e que sirva de referência para eles atuarem todo o tempo, sejam protocolos clínicos, em procedimentos operacionais, em instruções de trabalho, em metodologias a serem adotadas dentro do processo, seja um processo clínico ou organizacional. O que os nossos diretores e acionistas querem da gente? Que essa organização tenha uma visão estratégica e tenha sustentabilidade financeira. Então, ter a visão estratégica e sustentabilidade financeira são as expectativas dos nossos diretores e dos nossos acionistas. E o que a sociedade como um todo espera dessa organização de saúde que tem um sistema de gestão da qualidade certificado? As entidades reguladoras, os órgãos de fiscalização sanitária, a Anvisa municipal, a Anvisa estadual, né? E a sociedade como um todo. Ela espera que a gente tenha o que a gente chama de compliance regulatório, que a gente preste o serviço, mas assegure que a gente atenda toda a regulamentação e que nós buscamos a excelência atendendo plenamente às exigências regulatórias dos órgãos de fiscalização sanitária e dos órgãos reguladores. Então, a ISO 7101 é a única estrutura que alinha interesses de quem recebe o cuidado, nossos pacientes, com os interesses de quem financia e governa a instituição. Então ela tem uma visão ampla, geral e restrita, passando desde o nosso paciente, a nossa equipe, ao nosso staff, nossos diretores, acionistas, a sociedade e os órgãos reguladores. E esse caminho para a excelência, né? Então nós temos que trilhar esse caminho na busca da excelência. Ele começa com a decisão estratégica de adotarmos ou não um sistema de gestão da qualidade conforme a ISO. Afinal de contas, nos últimos quase 40 anos, 38 anos, nós tínhamos aí no mercado a ISO 9001. Muitas organizações de saúde se certificaram na ISO 9001 e mantêm essa certificação até hoje. Lá no ano 2000, talvez um pouco antes, nós temos o surgimento da acreditação ONA, da Organização Nacional de Acreditação. Nós temos um sem número de organizações de saúde acreditadas na ONA, como na Joint Commission, como na Kementon e como em outros, no NIHAL e outros organismos acreditadores. Mas agora nós temos uma norma global, uma norma internacional, desenvolvida por mais de 150 países, que traz uma referência mundial para um sistema de gestão da qualidade e organização de saúde. E decidido isso, a gente tem que buscar uma implementação eficiente. Buscar uma implementação eficiente significa avaliar, qualificar organizações de consultoria, empresas de consultoria, que tenham metodologias adequadas, que tenham experiência adequada na implantação de outros sistemas de gestão da qualidade. Afinal de contas, a ISO 7101 é uma norma nova, mas vamos buscar empresas que tenham experiência na certificação da ISO 9001,
na ISO 13485, na 17025, na ISO 45001 de saúde e segurança ocupacional, ver se essas empresas têm essa visão sistêmica e se podem nos auxiliar na implementação desse sistema de gestão da qualidade. E a gente vai chegar em qual patamar? No patamar do que a gente chama da excelência contínua. Vai buscar nossa certificação internacional, manter essa certificação ao longo do tempo, melhorar continuamente e a cada momento integrar na nossa certificação e nosso sistema de gestão da qualidade novas regras, novos regulamentos, novas instruções e novas leis, fazendo com que o nosso sistema permaneça nessa busca constante pela melhoria contínua e no atingimento da excelência plena. Lembrando que tudo isso não vale a pena se nós não focarmos na segurança do paciente, numa organização centrada no ser humano. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um engajamento pleno dos nossos profissionais de saúde e das nossas equipes administrativas. Para termos o engajamento pleno dos nossos profissionais de saúde, nós temos que ter uma política de recursos humanos focada à retenção dos nossos talentos. Para ter uma política de recursos humanos focada à retenção dos nossos talentos, nós temos que ter uma política da qualidade focada na excelência. Temos que ter nossa missão, nossa visão e nossos valores, todos alinhados com os grandes objetivos maiores que são a segurança e a confiabilidade dos nossos processos e a segurança dos nossos pacientes. A arquitetura do futuro em saúde exige, então, fundações inabaláveis. E o planejamento estratégico começa com um compromisso de uma qualidade sistêmica. A diretoria tem que decidir. E muitas vezes vai decidir manter a ISO 9001 e complementar com a ISO 7101. Decidir manter o Kementum e complementar com a ISO 7101. Decidir manter a acreditação ONA e montar um sistema integrado junto com a ISO 7101. Afinal de contas, é uma norma específica para as organizações de saúde. Manter sua acreditação e criar um sistema integrado com a ISO 7101 provavelmente seja a resposta que todos estão procurando. Aqui a gente encerra mais uma aula sobre a nossa série ISO 7101, Sistema de Gestão da Qualidade, focado nas organizações de saúde, e aguardamos vocês em breve.